Lena, ontem informamos que Cachoeira do Sul tinha um caso suspeito e em investigação, e hoje nós trazemos em primeira mão, aqui ao meu lado, o secretário titular da Saúde em Cachoeira do Sul. Mais um caso, então, secretário, em investigação aqui em Cachoeira. Qual é o perfil desse paciente? Sim, Thelma, nós temos agora duas suspeitas de coronavírus em Cachoeira do Sul. Se trata primeiro do caso anterior, que é uma mulher jovem, que teve passagem pela Europa, dentre os países a França e a Espanha. Ela já estava apresentando o que a gente chama de final de sintomas, já como se fosse o final de uma gripe, mas mesmo assim fomos lá, fizemos a coleta e encaminhamos para o LACEN. E também ontem, no HCB, foi coletada a amostra de um paciente de 67 anos, um homem adulto, que desde o dia 4 já de março está em Cachoeira do Sul e retornou do Uruguai e do Paraguai, que também são países que têm a transmissibilidade do vírus. Portanto, ao apresentar sintomas de gripe e ter passado por esses países, foi feita a coleta pelo HCB e encaminhada ao LACEN. Secretário, a partir dessa coleta, e quais são as outras medidas? Ele segue internado no Hospital de Caridade e Beneficência? Está em isolamento? Qual é o contexto em que está sendo feito o tratamento e monitoramento? Como se trata de um paciente que estava apresentando sintomas leves, ele pegou e foi recomendado a isolamento domiciliar, assim como ela. Na maioria dos casos vai ser recomendado o isolamento domiciliar. É importante deixar claro para as pessoas que só vai ser internado um paciente que tenha comorbidade, né? Que seja um paciente que seja idoso e tenha alguma doença crônica, né? Pacientes que apresentam risco, né? Que esperamos que seja a minoria dos casos que apareçam. Porque, nesse caso, ele se enquadra pelo menos num dos grupos de risco, que é acima dos 60 anos de idade, né? Que seriam os pacientes idosos. Mas, não tendo uma comorbidade ou alguma doença associada, o paciente pode ter esse cuidado da restrição no isolamento domiciliar. Exatamente, até porque foi avaliado por uma equipe médica, né? Outra informação que eu acho que é de relevância para todos os nossos telespectadores que nos acompanham: quais são as medidas que a Secretaria de Saúde vai adotar a partir da nova norma técnica emitida ontem pelo Ministério da Saúde, sobre a permissão de que, inclusive, agentes de vigilância sanitária possam orientar pacientes a permanecerem em domicílio? Como que vai ser essa estratégia? Como é que a saúde está organizando essa questão da prevenção? Nós já temos um plano de contingência desde o dia 11 de fevereiro. Nós já estamos trabalhando bem antecipadamente, porque nós prevíamos que aconteceria essa questão dessa pandemia. Eu já considerava uma pandemia mesmo antes da Organização Mundial de Saúde se manifestar. Então, dentro desse plano de contingência, já previa essa situação de nós termos que trabalhar com um grupo multidisciplinar e abranger o quanto mais a nossa população em relação à informação, né, que é a respeito do coronavírus, do Covid-19. A Coordenadoria Regional de Saúde sediou ainda na manhã de hoje uma reunião com o Hospital de Caridade e Beneficência, representantes de setores dos municípios de abrangência da 8ª Coordenadoria e Secretaria Municipal de Saúde para traçar linhas de ação a partir do registro de casos no município. Um dos principais pontos tratados diz respeito à estrutura de leitos disponíveis para atendimento de casos mais graves. O secretário de Saúde antecipou que Cachoeira será contemplada com recursos do Estado para que enfrente a pandemia de Covid-19. Ele não informou, no entanto, os valores que serão repassados ao município. Qual a orientação hoje para quem está nos acompanhando em casa? A gente já sabe a respeito da higiene e do cuidado com as questões respiratórias, e sentindo algum sintoma, tendo alguma dúvida ou voltando de suas férias, em viagem, o pessoal está retornando ainda, tem muita gente fora do país. Quais são as medidas, aonde eu devo me direcionar, qual é o procedimento que eu devo adotar? As pessoas têm que ter a consciência de que só é suspeito quem teve em países com transmissibilidade, né? O cidadão que teve em Porto Alegre, aqui, está circulando dentro do país, ele não está, e tiver uma gripe, ele não é um suspeito de coronavírus, porque nós não temos ainda a infecção comunitária, não aconteceu ainda uma infecção comunitária, ou seja, um caso suspeito ou um caso já detectado de coronavírus que não se sabe a origem. Portanto, as pessoas, se tiverem sintomas de gripe, elas devem... Eu recomendo o isolamento domiciliar e o tratamento para uma gripe comum. Nós já tivemos registros de pelo menos 4 casos de transmissibilidade pessoa para pessoa.
Existe alguma orientação nesse sentido? Pessoas que, no Rio de Janeiro, na Bahia, nós já tivemos registros disso. O que se faz quando se tem contato? Nós já temos 2 casos suspeitos. As pessoas que tiveram contato com essas 2 pessoas que estão em análise, estão em isolamento domiciliar, precisam tomar alguma medida? A medida é, se tiverem sintomas, que façam isolamento domiciliar e, se tiverem sintomas, procurem algum serviço de saúde, tanto particular quanto público. A Prefeitura trabalha com alguma possibilidade de suspensão de eventos públicos ou mesmo de determinação para que os funcionários trabalhem a partir de casa para evitar a transmissibilidade ou mesmo ampliação dessa infecção em meio público? Isso vai depender da evolução do nosso quadro, né, dentro da nossa comunidade cachoeirense. Então, aí é uma questão que tem que ser tratada com o prefeito diretamente, mas eu acredito que nós não vamos evoluir a tanto. Que bom, então. Lena, então é isso aí. 2 casos em avaliação aqui em Cachoeira do Sul, 2 casos suspeitos da Covid-19, e a Secretaria de Saúde atenta aí à ampliação de possíveis outras situações que possam ocorrer na cidade, mas, por enquanto, apenas isolamento domiciliar.